Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez para mais um vídeo aí falando de BBB. Hoje, segunda-feira, na verdade é terça, foi o famoso jogo da discórdia e o chicote estralou para os brothers, em especial a Natália. Sobrou meio até que o Thiago não, sobrou meio até que para o Tadeu Schmidt. Então galera, o jogo consistia assim, tinham duas cadeiras no meio do círculo, lá no gramado, duas cadeiras, uma de frente com a outra, e o público não, os outros da casa em volta, né, fazendo aquele círculo em volta, de frente com as duas cadeiras. Aí o que acontecia, a cadeira da direita era o acusador, a cadeira da esquerda era o acusado. E tinha as plaquinhas, né, aquelas plaquinhas que dão que dá muitos problemas, que dá muito atrito, né, que já é para causar mesmo no jogo da discórdia. Então tinha várias plaquinhas lá negativas e aí o Tadeu Schmidt propôs, né, quem que era o primeiro. Aí eu não lembro, acho que eu lembro assim, um dos primeiros foi o Gustavo, o novato lá, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro. E como que era o negócio? Vamos supor que o Gustavo, ele estava na cadeira do acusador do lado direito, aí ele chamava alguém, já com uma plaquinha, por exemplo, uma plaquinha de falso, ou uma plaquinha assim de... a que mais foi usada, que é que não sustentava o que dizia, por exemplo, a plaquinha do você não tem palavra, foi a plaquinha mais usada lá. Então o Gustavo sentou do lado direito como acusador e do lado esquerdo era o acusado do qual ele chamava. Aí, se eu não estiver enganado, ele chamou primeiro foi a Slo. Ele falou um detalhe lá da Slo, que no começo do reality, a Slo, o grupo em si, né, Pipoca falou que não ia votar em Pipoca. Aí passou 2, 3 dias, ela já estava votando em Pipoca. Foi isso que ele argumentou. E o resto do pessoal da casa tinha a plaquinha do sim e do não. Vou ver se eu consigo deixar as imagens aí. Eu gravei um pouquinho. Vocês estão vendo aí em tempo real, galera. Lá no fundo, lá em tempo real. Pelo pay-per-view. Pelo mosaico pay-per-view, as 4 câmeras. Então, aí o que acontecia? O Gustavo argumentou isso com a Slo. Aí o pessoal tinha que levantar a plaquinha se era convincente ou não o que o Gustavo falou sobre a Slo. Só que a Slo não podia falar nada, ela só tinha que ouvir como acusada. Aí, quando o Tadeu perguntava quem que concordava com o Gustavo, que estava acusando, e quem que não estava, e tinha que levantar a plaquinha. O Pedro Scooby, ele demorou muito para entender a dinâmica do jogo. Toda hora ele não sabia o que era sim e o que era não. Ele toda hora cometia as gafes, dava risada. E o Tadeu teve problemas em comandar aí o jogo da discórdia hoje, porque estava muito bagunçado, muito falatório, muito bagunçado. Assim, ele não conseguia, tipo, chamava a pessoa e o participante não dava atenção para ele, entendeu? Então ele estava muito... dava para ver no tom de voz dele que ele estava bravo, o Tadeu Schmidt, porque as pessoas não estavam respeitando o que ele estava falando. Então, aí vamos supor, aí eu não lembro, né, no caso, mas aí vamos supor que o argumento do Gustavo contra a Slo não fosse suficiente. Aí a maioria dos votos, se fosse sim a favor, se fosse a maioria fosse votar como sim, aí é a favor do Gustavo que estava acusando. Se a maioria votasse não, que era a favor do acusado, aí o que acontecia em seguida? Vamos supor que no caso do Gustavo, a maioria, o argumento que ele jogou lá que a Slo falou que não ia votar em Pipoca, depois 2 dias depois já quebrou a promessa e começou a votar em Pipoca. A maioria deu aval para o Gustavo, deu sim. Aí o que a Slo tinha que fazer? Tinha que sentar lá na cadeira e o Gustavo tinha que jogar um balde d'água, de água fria, de água suja, segundo eles. De água suja na cabeça do que perdeu sobre a votação popular, que era o resto do público, né, o resto do público lá da casa. A votação popular. Tinha que jogar um balde de água fria e suja no quem perdesse pela votação popular. E a dinâmica foi se estendendo até que a que mais sofreu humilhações na casa hoje foi a Natália.
ela foi inúmeras vezes para tete a tete com os participantes, muitos chamaram ela, e ela tomou 4 baldes d'água, ela também deu um ou outro também, mas ela foi a mais chamada da dinâmica de hoje, do jogo da discórdia. Foi legal, depois que começou assim, a entrar na linha lá, o Tadeu começou a controlar a situação, começou a ficar até que legal. Então o Vini falou pra caramba, falou, mas eu achei um pouco besta, né, e o que ele falou. Mas assim, quem mais tomou as dores hoje, quem mais foi humilhada, quem mais foi, né, comeu o pão que o diabo amassou, dessa vez não foi o Arthur, foi a Natália. Inclusive ela está no paredão junto com o Arthur e a Bárbara. E o que acontece? Teve a vez do Arthur com a Jade. Primeiro foi o Arthur. A pessoa que chamou o Arthur para ser o acusado, né? Eu não lembro quem foi. Aí o Arthur deu jogou um balde de água na pessoa que acusou ele. A maioria votou a favor dele. Ele jogou um balde de água na pessoa. Aí depois ele já falou pro Tadeu que já queria ser o próximo. Aí ele foi o próximo e já chamou a Jade Picon. A Jade Picon, né, ele contestou ele argumentou um fato lá contra a Jade, que eu não prestei muita atenção. Argumentou um fato lá contra a Jade e a maioria votou a favor da Jade. E aí ele tomou um banho de água fria da Jade, entendeu? Não conseguiu reverter a situação, a maioria votou a favor da Jade e quem tomou um banho de água fria foi ele. Eu acho que ele tomou uns 2 ou 3 banhos de água fria, mas a campeã foi a Natália. Então, quando chegou a vez da Maria, foi Natália e Maria. A Maria pegou o balde, com uma força, parecia que ia jogar o balde na cabeça da Natália. A Natália até reclama, tá aí as imagens, você consegue ver as imagens, tá aí, já tá vazada as imagens. Então assim, depois que a engrenagem do jogo começou a rodar legal, aí começou a funcionar tudo, Tadeu começou a ter o controle mais da situação, mas sempre acelerando os participantes, né? Até que foi todos, e por último foi a Bruna, né? A planta master da casa. Não falou muita coisa não e tal, mas ela tomou um banho porque o que ela falou não foi tão convincente assim. Aí ela como acusadora não teve, né, tantos votos, não teve votos suficientes para poder, né, ela poder jogar água no acusado. Então inverteu a situação, o acusado que jogou água na Bruna. E tá aí, agora são imagens ao vivo. A Natália chorou muito depois, e com razão, porque teve uma parte que o Tadeu não estava conseguindo controlar, porque a Natália praticamente toda hora, a Natália acho que foi umas 7, 8 vezes chamada lá. Teve uma hora que a Natália estava tão assim, perdida, que ela não conseguia nem ouvir o Tadeu Schmidt falando, porque assim, quando o acusado começa a falar, o acusador, aliás, quando o acusador começa a falar, o acusado não pode falar nada. E se reverte para o acusado dar um banho no acusador, e também não pode falar nada, tem que pagar com o balde de água suja e fria, entendeu? Mas a Maria quase derruba o balde na cabeça da Nath. A Maria, deu pra ver que a Maria foi com sangue nos olhos na Nath, igual ela fez com o Arthur semana passada lá no jogo da discórdia, onde teve a bandana, né? Tinha uma bandana na testa deles, tinha que pregar a plaquinha. A Maria pregou com uma certa ignorância, e aconteceu também com a Nath hoje. Então essas imagens estão correndo aí. Foi legal. Depois que o negócio engrenou assim, foi legal. Então tá aí a Jade não, tá ali a Linda Quebrada, tá ali a Nath lá em cima conversando com a Laís, né? As duas imagens de baixo praticamente são as mesmas, só com ângulos diferentes, e a de cima tá repetindo. O jogo tá ficando acirrado. Amanhã é dia de eliminação. Quem está na Berlinda é o Arthur, junto com a Nath e junto com a Bárbara. Só uma correção, que ontem eu fiz uma confusão lá, né? Na verdade, no contragolpe, eu até deixei uma observação nos comentários. Quem deu o contragolpe e puxou a Bárbara foi o Arthur. E a Nath puxou a Laís. Eu falei invertido, eu falei ao contrário. Galera, é isso aí. Amanhã vai ser o jogo da eliminação. Aliás, vai ser o dia da eliminação.
o BBB está legal. Ao meu ver está legal, muita gente está criticando, né? Eu acho que toda edição as pessoas começam a criticar, depois, quando está perto do fim, as pessoas acabam gostando. Eu estou seguindo desde o primeiro episódio lá do dia 17, estou assistindo muita coisa. Eu vejo aqui alguns flashes aqui no pay-per-view, eu vejo bastante. Eu gosto mais de ver o ao vivo lá com o Tadeu Schmidt, porque passa logo o resumido, as principais partes, né? Só as partes do merchandise lá que eu não sou muito fã, não. Mas a parte quando é ao vivo, a parte do jogo da Discord, quando vem a votação e vê a formação de paredão, são os dias melhores, né? São os melhores dias lá da casa. Galera, é isso, né? Vamos ver se eu consigo colocar as imagens aí, mas não vou garantir as imagens do jogo da Discord de hoje. Vamos ver se eu consigo deixar as imagens passando lá. Talvez eu substitua ao que está passando ao vivo aqui. Põe em cima aí, né? A imagem em cima da televisão. Só para vocês terem uma noção de como que foi a dinâmica. Mas se não der, se vocês tiverem uma noção de como que foi essa dinâmica aí. Galera, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo sobre BBB 2022. Amanhã, quem que você quer que saia? Eu quero que saia a Bárbara. Acho que boa parte do Brasil quer que saia a Bárbara, que está acompanhando o reality. Vai ser muito legal vendo o Arthur e vendo a Nath voltando. A Nath vai se sentir... os dois aliás, são os dois perseguidos da casa, né? É a Nath e o Arthur. Os dois perseguidos da casa. Galera, é isso. Até breve. Fui.